Mas olha, para chamar o próximo palestrante, eu vou ter que fazer igual o Luiz Caldas e tirar o meu tênis. Porque... Não, eu não comprei esse tênis para vir para cá, para poder tirar o tênis. Não tá fedendo, não. Até me deram... sugere que todo mundo tire o tênis. Eu falei, olha, melhor não. Aí eu consegui dissuadir essa ideia da galera. Seguinte, é um cara que... É um brasileiro, é um outro brasileiro que também leva o nome do Brasil para o desenvolvimento no mundo inteiro. E ele está trazendo uma das palestras que eu fiquei... Cara, como assim eu vou ver estoicismo, filosofia, um evento de JavaScript? Cara, me explica por que você só palestra descalço? Tem outras referências no mundo disso, né? O Luiz Caldas, por isso que eu falei do Luiz Caldas. A gente tem o Xande do Harmonia. Você é fã dessa galera? Eu gosto mais de um sertanejo. Tipo um Luan Santana, você? Não muito. Você é o meteoro do desenvolvimento? Não. Então... eu diria... Só um charme mesmo, fazer descalço. Não. É porque você fica mais à vontade. A palestra fica melhor, talvez. Essa era a ideia. Então é isso, quando vocês forem palestrar, experimentem. Eu tô gostando, cara, porque o dia inteiro de tênis é novo mesmo e tá doendo meu pé um pouco. Nossa, eu não vou botar mais esse tênis, ninguém vai me obrigar. Então agora aproveitem o Zeno aí. Só um segundo? Vou jogar o tênis. Não, mentira. E aí, galera? Boa noite. Pô, vamos lá. Eu sei que são 10 da noite, mas e aí? Boa noite. Yes! A última palestra, finalmente. E aí eu resolvi pegar um tema muito louco, que é estoicismo e JavaScript, né? Bom, meu nome é Zeno. E pode parecer que não, mas esse é realmente meu nome. Já me perguntaram, é apelido? É nickname? É o teu login na PSN? Não, esse é meu nome. E crescer com esse nome não foi muito fácil, não. Tipo, a galera me chamava de sal de fruta, Cosseno, Seno, e aí, Cosseno? Então não foi muito fácil, né? Mas assim... eu lá crescendo com esse nome, e a primeira pergunta que vem, né, a gente sempre tem essa dúvida, né? A gente chega para os nossos pais e fala, e aí, por que esse nome? Por que um nome tão bizarramente estranho como esse? E aí eu cheguei para os meus pais e perguntei isso, né? E aí, por que um nome tão estranho? E aí eles falaram assim, não, é porque é legal, a gente gostou do som, sei lá. Eu falei, ok, beleza, né? Para vocês terem noção, o nome da minha irmã é Brisa. E aí você deve estar pensando assim, né? Meus pais são... O que eles estavam fazendo quando me deram esse nome, né? E para minha irmã é pior, porque meu sobrenome é Rocha. Então é Brisa Rocha. É natureza, assim, 100% no nome, né? Mas enfim, né? Esse era o motivo. Ok, beleza. E aí depois vem essa outra pergunta, né? Ainda novo, né? Aquela coisa, né? Pô, mas será que eu sou o único nesse mundo com um nome, né, tão estranho desse, né? E aí você, beleza, começa a pesquisar, né? Começa a tentar encontrar a resposta. E aí, para mim, na época, eu fui tentar encontrar a resposta no lugar mais óbvio, no lugar mais relevante da época, que era o Orkut. Cheguei lá, criei minha conta no Orkut. Não sei quem aí tinha conta no Orkut, levanta a mão. Isso aí, tá certo. Vocês lembram das comunidades que tinham no Orkut? Tipo, Minha Sombra Me Persegue, Eu Gosto de Acordar Tarde, eram umas comunidades assim. E aí eu achei uma comunidade muito foda, que era Meu Nome é Zeno. Aí, cara, sabe quando você se encontra? Eu me encontrei, tinham 25 membros, eu acho, e eu falei assim, uau, 25 membros, eu não sou o único, né? E aí, bom, nessa era a mesma época que eu estava aprendendo web, estava começando com web, e eu pensei assim, pô, é bom eu ir correr atrás de um domínio logo e comprar, né? Porque você quer comprar um domínio com o seu nome, né? Então eu fui lá e pesquisei. Pô, será que o zeno.com.br está livre? Eu preciso comprar esse domínio o mais rápido possível. Já tem muito Zeno no mundo. E aí eu cheguei lá, eu entrei no site, né? Para minha surpresa. E esse site está online até hoje. É de 2003 e ainda está online. O Hipopótamo Zeno. Vocês podem entrar depois
eu já mandei e-mail pro cara, eu já falei, cara, você me vende? Ele, não vendo. Falei, mas tá, o que você faz nesse negócio? Bom, tudo bem, né? Não consegui, né? Então, eu vi que não era o único. E aí eu pensei assim, bom, então quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro cara desses, né? Quem foi o primeiro Zeno da história? E aí eu encontrei esse cara, que em inglês o nome dele é Zeno of Eleia, e em português é Zenão de Eleia. E aí eu cheguei lá, o cara nasceu há 2.500 anos atrás, e eu comecei a estudar sobre esse cara. O que esse cara falou? E aí eu cheguei e eu vi que ele tem uma série de paradoxos, se chama os Paradoxos de Zeno, é bem famoso, é uma série de um pouco mais de 10 paradoxos, eles basicamente falam do mesmo tema, mas o que esse cara estava tentando provar é que tempo e espaço eram infinitamente divisíveis. Então, o paradoxo dele era o seguinte, se tiver uma corrida e tiver, esse se chama o paradoxo de Aquiles versus a tartaruga, e a tartaruga começar na frente do Aquiles, e aí o tempo que o Aquiles levar até chegar à tartaruga vai ter andado um pouco. Então, o Aquiles vai chegar depois dela. E mais um pouquinho de tempo, se você dividir de novo, aí de novo, então se a corrida começou, Aquiles saiu na corrida, nessa distância que ele chegou para alcançar até a tartaruga andou um pouquinho, mesmo que seja pouco. E depois mais um pouquinho, e depois mais um pouco. Então, basicamente, a ideia era que Aquiles nunca alcançaria a tartaruga. E, obviamente, numa corrida, né, mesmo se você começar antes, você alcança. Mas, basicamente, o que ele queria provar é que se ele pegasse algo e ele dividisse por 2, e aí ele dividisse 1/4, e 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, você nunca ia chegar a 0. Então, a divisão era algo impossível de acontecer, era algo infinito. E hoje, com progressão geométrica, a gente sabe que isso não é verdade, né? Vários valores, uma soma infinita, você consegue chegar num valor finito, mas naquela época era um desafio, né? E eu achei que ele era o único que existia, até há pouco tempo atrás. E eu vi que tinha esse cara, o Zeno de Cítio, depois de 100 e poucos anos, ele nasceu e esse cara foi o fundador do pensamento estoico. E, basicamente, a ideia era, ele estava fundando uma escola filosófica, onde tinha uma série de princípios que eles pregavam, que eles conversavam sobre, e eu falei assim, bom, que viagem, né? Eu vou estudar esse negócio. Aí eu vi que tinha um livro desse cara, chamava A República, fui atrás do livro, e o livro não existia. O livro, ele morreu com o tempo, não tem nenhuma cópia, não existe ele mais. Mas tem várias referências que outros autores fazem, de livros que ainda existem hoje, a esse livro. Então, os 3 autores mais relevantes quando se fala de pensamento estoico Sêneca, Marcos Aurelius e o Epiteto. E aí é muito legal, porque eu comecei a ler eles, eu falei, eu preciso descobrir esse negócio. E eu comecei a entrar nessa jornada de entender o que esses caras estavam falando, e o legal é que cada um deles tem um tipo de perfil diferente, porque o Sêneca, ele era um cara que era um escravo, e aí depois ele se tornou um professor de filosofia, o Marcos Aurelius era o imperador de Roma. Então foi eu entrei nesse mundo, e eu comecei a identificar que tinham vários aspectos do que a galera falava 2.500 anos atrás, que eram muito relevantes hoje. Então eu separei algumas coisas que eu notei, e alguns ensinamentos que podem ser válidos para a gente mesmo hoje, tanto tempo depois que isso aconteceu. E o primeiro deles tem a ver com essa pergunta clássica, e a pergunta que a gente sempre se faz quando começa em desenvolvimento, que é, o que eu devo estudar? O que eu devo aprender? Porque pode ser que você tenha entrado na faculdade primeiro, e aí você começou a pensar sobre, ok, tem esse monte de coisa, o que eu devo fazer? Ou mesmo não fez faculdade, só começou a estudar desenvolvimento, e aí você pensou, bom, e aí? E agora, né? São tantas opções, são tantos caminhos que eu posso seguir, qual é o melhor caminho que eu posso seguir? E geralmente a gente está assim, né? Todos os caminhos apontam para algo que você está perdido, que você não sabe para onde vai levar. As pessoas falam, ou pelo menos falavam para mim quando eu entrei na faculdade, você tem que trabalhar com banco de dados dá dinheiro, tem que trabalhar com banco de dados, e aí você tem lá 1000 opções de banco de dados que você pode usar, você tem que aprender todos eles. Não. Se você não gostou de banco de dados, você tem que trabalhar com back-end, que back-end dá dinheiro. Back-end dá dinheiro, back-end você tem aí
Se você pode trabalhar com Java, você pode trabalhar com Ruby, Python. Rails agora é a melhor coisa do mundo, agora Django é a melhor coisa do mundo. E é aquela coisa, né? Você está naquele começo de carreira e pensando assim, beleza, todo mundo quer chegar ali no final, assim, tipo, beleza, né? Eu consegui aprender mais em menos tempo e usei a melhor tecnologia possível. E a gente entra nesse mundo de tentar entender tudo. Ou se você não é um cara bom de back-end, não, você tem que trabalhar com design. Mas beleza, qual tipo de design? Eu vou ser um cara de UI, de UX, eu tenho que aprender todas as ferramentas, gráfico vetorial. E aí, né? Como é que funciona? Ou então, trabalhar com front-end, né? E é engraçado que tem tantas opções e tantas coisas que a gente pode fazer. Para mim, o que aconteceu comigo era que, na época que eu comecei com desenvolvimento, eu olhei aquele monte de opções para fazer, um monte de coisa. Eu lembro que tinham várias tecnologias novas, todo mundo falando que uma era melhor do que a outra. E eu olhei aquilo e falei assim, bom, tem essa daqui, que é o HTML5, que eu achei legal, e eu vou estudar. Isso foi 7 anos atrás. E eu pensei, bom, vou me dedicar para estudar isso daqui. E o legal para mim é que eu pensei assim, bom, tem esse monte de tecnologia que está há muito tempo aqui. Eu quero, ser um dos melhores da minha área. Então, eu tenho que dar algum jeito de fazer isso. Se eu quisesse ser o melhor em Java, eu ia ter que competir com o cara que estava 20 anos em Java já, estudando há 1000 anos. HTML5 era algo novo, ninguém conhecia. Então, eu falei, bom, se isso aqui é uma corrida e a gente está todo mundo tentando chegar lá no final, pelo menos essa corrida eu não vou começar lá de trás. Vai começar todo mundo da mesma linha. E começando todo mundo da mesma linha, se eu correr muito rápido, se eu correr e trabalhar muito pesado, talvez eu consiga começar na frente nessa corrida. Então, para mim, teve muito esse pensamento de que o que os estoicos falam muito, né? Essa é uma frase do Sêneca, que é que todo futuro é incerto. E que a única coisa que dá para a gente fazer é viver o agora. E é óbvio, né? Essa coisa de, você tem que viver o agora, né? A gente sabe tudo isso. Mas por que a gente também, então, fica tentando adivinhar que aquela tecnologia vai ser a melhor, aquela ali é a perfeita, ou aquela ali é melhor? Todo mundo está tentando achar esse negócio mágico que é a melhor tecnologia do mundo. Mas isso não existe. O que você pode fazer é pegar uma e se dedicar. Não tem mais nada que você possa fazer. Então, dada essa realidade, esse é o único caminho. Não tem por que a gente ficar se preocupando. Será que isso aqui vai vingar? Será que isso aqui não vai? Não tem porquê. A outra coisa que eu notei é o lance de que, beleza, escolhi front-end, escolhi ser um desenvolvedor de JavaScript, HTML, CSS, o que for, mas e agora? O que eu foco, né? Porque, beleza, você escolher ser front-end é só um dos caminhos daqueles milhares, mas agora abrem vários outros, porque você chega e aí tá todo mundo falando para você, não, você tem que usar jQuery, porque jQuery é a melhor coisa do mundo. E aí depois, 6 meses depois, não, Backbone agora, meu Deus do céu, Backbone é sensacional. Angular, nossa, Angular é a melhor coisa que existe. Angular nada, React que é foda. React não, que isso, tem que usar Vue.js. Então toda hora tem uma tecnologia nova. E a gente se pergunta, né, tipo, cara, sério, né, toda hora é algo novo. E é essa sensação, pelo menos eu fico assim, tipo, quando eu estou aprendendo um framework, vem outro. Quando eu estou, assim, eu acho que agora eu estou um pouquinho confortável, aí, bam, né? E você fica assim, bom, o que eu faço, né? E a gente se pergunta, mas por que muda toda hora? Por que toda hora muda de framework? Por que toda hora é isso? Por que a gente não se une e cria, e todo mundo ajuda um framework só? Vamos se unir, vamos fazer isso. O lance é que isso vai de desencontro à natureza do ser humano. Muita gente, a maioria de nós, usa essas libraries, essas bibliotecas, como uma forma de se expressar criativamente também. Código é resultado de você se expressar criativamente para resolver um problema. Então, você tentar lutar isso, você tentar, mas meu Deus, então que horrível que é front-end, né? Todo esse lance de JavaScript fatigue, de tipo, toda hora um framework novo, e você ficar frustrado por conta disso, isso não leva a nada. Uma coisa que a gente tem que entender, e isso é um ponto que tudo que eu li sobre o estoicismo, eles batem muito na tecla, que as coisas são como elas são. O mundo é só mudança, o tempo inteiro. A gente sabe disso. A nossa vida, o pequeno momento que a gente passa na Terra,
ele é só percepção. E tudo muda e as coisas se repetem o tempo todo. Sei lá, 2, 3 mil anos atrás, os caras estavam lá num coliseu e eles estavam lutando entre eles, os gladiadores. Hoje em dia a gente tem o UFC, né? O que é diferente, né? E tudo, se você parar para pensar em tudo que está acontecendo no mundo, de certo ou errado, coisas que a gente concorda ou não concorda, são ciclos que a gente já viu, pode não ser no nosso país, pode não ser na nossa civilização, com a língua que a gente fala, mas já aconteceu. Então, a gente ficar se preocupando com, mas tá toda hora, tudo muda toda hora. Sim, e você trabalha em mundo de tecnologia, então, se você acha que é ruim as coisas mudarem, talvez você esteja na profissão errada, porque é a única profissão onde vai tudo mudar o tempo inteiro. Então, você tem que estar preparado para isso. Você tem que se preparar para encarar isso. Isso não quer dizer que você tem que aprender todo o framework novo, todo o hype que existe, todo momento. Isso só quer dizer que você tem que saber como lidar com essa mudança e tomar as melhores decisões no caminho. Um exemplo clássico é todo esse mundo de React, né, que pegou todos nós de um jeito muito louco. Eu lembro que, para mim, eu estava ouvindo falar de React, né, 1, 2 anos, e eu falei, nossa, mas beleza, né, tá todo mundo falando de React, talvez agora seja a próxima coisa, é melhor eu dar uma estudada. Mas eu estava com medo de React, esse mundo todo de GraphQL, Relay, React Native, e você fica meio com medo, um pé atrás, assim, de, putz, será que eu vou investir nisso? Mas está todo mundo falando que é muito difícil de aprender e tal. E eu lembro, eu peguei uma noite, eu sentei na cama e falei assim, hoje eu só durmo quando eu aprender React, né? Eu consegui fazer um Hello World. E aí eu vi que não era tão complicado assim. Não era esse bicho de 1000 cabeças. O que acontece é que a gente sofre muito mais em imaginação do que na realidade. A gente pinta esses monstros, que essas coisas são impossíveis de conquistar. Quando você senta e fala assim, beleza, agora eu vou ver como é que é esse negócio aqui. Você vai ver que não é tão complexo. Ou se tem uma curva um pouquinho maior de aprendizado, tudo bem. É porque nós, como desenvolvedores front-end, a gente está acostumado com tudo ter uma curva de aprendizado muito baixa. HTML, para você aprender, não é tão complicado assim. CSS não é tão complicado assim. JavaScript é mais, mas ok. E aí vem algo mais desafiador, que a curva é mais longa, a gente fica preocupado. Mas se você embarcar nessa jornada, você vai ver que não é tão complicado assim. Um outro tópico é open source. Uma coisa que eu vejo muito... Quem aí tem conta no GitHub? Só para eu saber. Bastante gente, hein? Não sei vocês, mas eu ouço muito essa coisa de que tudo tem que ser open source. Você tem que abrir o seu código, tudo tem que estar no GitHub. Porque ninguém te fala o porquê, mas é a melhor coisa do mundo. O teu código tem que estar no GitHub. A ponto de que falam que o GitHub é o seu currículo. O GitHub, na verdade, as suas caixinhas têm que estar todas verdinhas para você ser uma desenvolvedora ou um desenvolvedor bom. O próprio John Resig, o inventor do jQuery, ele escreveu que quando o assunto é contratação, para ele prefere um log de commits do que um currículo. Então, a gente fica preocupado, assim, beleza, né? Mas será que eu me dedico? Será que eu coloco as coisas no GitHub o tanto que eu deveria? Será que eu uso o tanto que eu deveria? A gente fica em dúvida, né? Então, o que acontece, né, com um cenário desse? Você fala assim, beleza, ok, né? Então, GitHub, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, você vai lá e aí você tem uma ideia brilhante. Você fala assim, agora eu vou fazer uma biblioteca, um projetinho que vai bombar, vai todo mundo amar, isso aqui vai resolver o problema de todo mundo. E aí você vai lá, né, cria uma conta no GitHub, começa a fazer seu projeto, você cria um repositório novo. E criar um repositório novo é a melhor sensação do mundo, né? 6 meses depois você odeia aquele código, mas assim, a hora que você cria é incrível. E aí depois você começa a trabalhar até sangrar e você pensa assim, não, agora isso aqui vai ser a melhor biblioteca que existe, vai ser perfeito, vai todo mundo amar. E aí a expectativa, né, quando você lança, fala assim, beleza, agora eu vou lançar. É que todo mundo agora vai amar e vai todo mundo te admirar para sempre. E a realidade é bem diferente. No final, ninguém se importa, aquilo que você achou que ia ser revolucionário nem era tanto assim, aquilo que você achou que ia mudar a vida de todo mundo não era tanto assim. E aí, mas assim, você criar algo que não é
adotado pelo mundo inteiro, que é a melhor coisa do planeta, não é ruim, né? Eu acho que a gente tem que sempre olhar para esses números não como algo que, eu vou criar um projeto popular pelo meu ego ou para ficar famosinho. Isso não tem relevância nenhuma. Você tem que saber exatamente o motivo por colocar aquilo e qual que é o teu propósito por trás. É ajudar uma outra pessoa? Porque quando você coloca um código no GitHub, pode ajudar alguém, né? Aquele problema que você teve, você vai salvar lá 30 minutos da vida de alguém que a pessoa podia estar com a família dela, sei lá. Né? Então, assim, é importante a gente saber quais são as motivações por trás. E para mim, pelo menos, open source não é só GitHub. Open source é um estilo de vida. Você pensar de uma outra maneira. Você pensar que tudo que eu faço hoje talvez pudesse ser compartilhado. Entendeu? E não é só, beleza, colocar um código num repositório Git. Vai muito além disso. Eu lembro que um dos meus primeiros projetos, lá em 2011, foi o jQuery Boilerplate. E quando eu dei a sorte de fazer um tweet desse projeto, e aí começaram a vir um monte de gente no projeto, todo mundo começou a ver o projeto, e eu achei, o que eu queria era só fazer um jeito simples das pessoas criarem plugins no jQuery. E aí um cara chegou e mandou um pull request, que era, tá tudo errado, então delete tudo isso. Esse é o único jeito que você pode fazer de novo e fazer algo. E esse cara era o Rick Waldron, que é um cara super popular no mundo de JavaScript. Era um cara assim, super influente, 70 vezes melhor programador do que eu. E eu olhei aquilo e fiquei maluco, né? Acabou que depois eu aceitei o commit lá, eu mergeei o commit e começamos do zero o negócio. E aí uma galera começou a usar e tal, beleza, virou super popular. Mas tipo, na época eu pensei assim, ferrou, né? E assim, eu acho que o que acontece, principalmente quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente quer colocar um código open source e tal, a gente sempre pensar que... A gente olha às vezes, né? Fala assim, nossa, o Rocket Chat, meu Deus, o cara teve muita sorte, né? Esse termo é usado tantas vezes, né? Mas no final das contas, sorte é só quando a preparação daquela pessoa, daquele grupo de pessoas encontra uma oportunidade no mercado, né? E é nada mais do que isso. Um outro tópico tem a ver com o código dos outros. Aqui a gente está falando de open source, né? Um outro projeto que eu trabalhei recentemente é o Clipboard.js, que é uma biblioteca para você copiar texto no seu clipboard. E quando eu lancei essa biblioteca, eu fui bem meticuloso como que eu ia fazer e tal, blá, blá, blá. Site, documentação, eu lembro que eu gastei um final de semana fazendo o código da biblioteca e 2 semanas no site, sendo que o site é extremamente simples, bizarramente simples, uma página, mas eu queria que a documentação ficasse boa, né? E aí depois os caras do GitHub fizeram um estudo desde 2015, dos 20, 30 milhões dos repositórios que tem no GitHub, e eles viram quais foram os projetos que ganharam mais estrelinhas na primeira semana. E aí o Clipboard.js apareceu lá no meio de Apple, o Swift, o Yarn, o TensorFlow, Facebook, o React Native, né? O Visual Studio Code. Então, assim, para mim foi uma surpresa enorme, porque tinham só projetos de empresas nessa lista, de repente tinha um de um cara que fez num final de semana o projeto. E mesmo assim, mesmo com um projeto assim, ainda tem gente falando, né? Voltando a usar a merda do Clipboard.js. Você encontra uns commits assim, né? E aí você se questiona, né? Quando criticam o teu trabalho, né? Mas será que tá tão ruim assim, né? Será que ninguém gostou do que eu fiz, né? Eu lembro, vendo os gráficos de uso da biblioteca só no NPM, esse ano teve 3 milhões de downloads, ano passado teve 1 milhão e pouco, quase 5 milhões em 2 anos. E aí você fala, mas não tá tão errado assim, né? Funcionou para alguém. Mas talvez naquele momento, para aquele cara, não foi a melhor solução. É a mesma coisa quando a gente chega e pega um projeto novo. Pode ser um freela, tá? Você chegou, pegou um freela, beleza, isso aqui vai me salvar. E aí pega aquele freela, e é um projeto que já existia. Então você vai lá, pegou esse projeto e você encontra esse código macarrônico, né? E não um macarrão bonitinho igual esse. Realmente um código nojento, horrível, que quando você olha, você quer chorar. E aí o primeiro impulso é, não, vou refatorar tudo, vai ficar melhor. Ou então você começa a criticar o outro desenvolvedor, né? Isso acontece muito também quando você está na empresa, sai alguém, aí você tem que tomar conta de um outro código, aí você fala assim,
olha o que o cara fez, olha isso. Para que tanto if? Por que não fez um for? Você começa a questionar essas coisas, né? E começa a criticar a pessoa que escreveu o código antes de você. Mas o que acontece é que a gente esquece que você programar, você fazer um código no final das contas é o resultado de uma situação. É todo o produto de uma circunstância de coisas que estavam acontecendo. A empresa dando merda, sei lá, tudo pegando fogo, o cara tentando resolver, tinha que entregar para o cliente, teve que fazer aquela coisa. Talvez se você colocasse um cara sênior, ele ia fazer a mesma coisa. Não importa, mas o cara era júnior. Não importa. Às vezes, mesmo um cara sênior, ia acabar fazendo algo disso. Então, um código ele é só o resultado de uma situação e nunca da competência de alguém. Você nunca pode julgar um programador pelo o código que ele escreveu, porque aquilo era só um conjunto de circunstâncias que ele estava envolvido. Uma das frases que eu gosto também é essa do Marcos Aurelius, que é que a gente não deve gastar tempo criticando ou falando mal do que uma outra pessoa poderia ser. Vamos só tentar nós mesmos ser essa pessoa. Se é o caso beleza, tem que reescrever tudo. O código está funcionando bem, talvez dê para deixar ele ali, beleza. Então você tem que tomar essas decisões de acordo com o que é melhor para o projeto, prazo, né, 1000 coisas. Tudo isso tem a ver com criar coisas, né? Todos esses projetinhos que eu mencionei para vocês, todos eles agregaram alguma coisa em determinado momento, né? Eu sou super fã de projetinhos paralelos, porque te dão a oportunidade de criar coisas que às vezes no trabalho a gente não tem oportunidade. Porque no trabalho a gente tem um set de tecnologias que a gente trabalha e aquilo ali, aquela linguagem, com aquele framework, com aquele database. Mas se às vezes a gente tem uma ideia, fala assim, bom, deixa eu tentar ver como é que faz um negócio desse. Às vezes a gente consegue criar algo legal e que outras pessoas podem usar também. Eu lembro que um outro projeto que eu tive a ideia de fazer, eu falei, bom, vamos ver, eu acho que isso aqui vai ser legal. É como se fosse um tweet deck, só que para o GitHub. Então, é um jeito melhor de ver a notificação do GitHub, porque está tudo zoneado, beleza. E aí, eu comecei a fazer o projeto. Eu falei, bom, eu só preciso de uma página estática e de um banco de dados, tá? Essa era a minha stack. Eu falei, bom, talvez eu possa usar, sei lá, GitHub Pages com Firebase para fazer o meu banco de dados. Eu acho que isso aí resolve o meu caso. E aí eu comecei a fazer isso. Aí depois o app foi crescendo. Eu pensei, bom, eu acho que talvez eu precise de um Node.js junto. Mas o Firebase não suportava Node.js. Eu falei, bom, então talvez eu tenha que usar um Heroku da vida para colocar o meu Node.js para se comunicar com o Firebase. Aí eu precisava de search. Bom, agora eu preciso de search. O que eu faço? Isso aqui não dá suporte. Talvez eu tenha que usar alguma ferramenta. Eu falei, bom, o Elasticsearch é o mais famosinho. Eu vou tentar usar o Elasticsearch. Então eu fui lá na DigitalOcean, peguei uma máquina e configurei todo o Linux na máquina e coloquei o Elasticsearch lá. E aí agora eu tinha minha stack e foi indo. Então eu me vi nessa situação de tinha vários... Para um projeto eu estava usando vários serviços. Isso não foi só para esse projeto. Foram para todos os outros, custom elements, um monte de coisa. Eu me encontrava nessa mesma situação onde tinha que usar um monte de coisa para resolver um problema. E aí, assim, nessa época tinha um monte de coisa acontecendo. E aí a gente pensou assim, bom, será que a gente não consegue criar uma plataforma onde a gente consiga centralizar tudo isso? Todo esse lance de back-end as a service, né? Todas essas coisas legais que o Firebase tem, que te dá a lógica de negócio pronta. Será que a gente não consegue incorporar isso com toda essa outra coisa legal que outras plataformas te dão, onde você consegue colocar qualquer tipo de código na nuvem, né? E aí foi o que a gente começou a fazer com o eDeploy, a gente está com o stand ali e tal. Mas foi uma coisa que veio de uma necessidade, de, bom, quero poder ser mais produtivo como desenvolvedor. O que eu posso fazer? E aí a gente acabou criando o projeto, uma galera envolvida e a gente está super feliz com o resultado, a galera está gostando. E eu recomendo vocês darem uma olhada. E para a gente, na época, aquilo ali era porque tinha esse monte de impedimento, sabe? E eu gosto dessa frase porque diz assim que todo o impedimento, na verdade, ele avança a ação. E que o que fica no caminho, na verdade, vira o caminho. Para mim, essa é a melhor de todas as frases, porque sintetiza super bem que, às vezes, mesmo com essas barreiras gigantescas, essas paradas enormes, que a gente pensa assim, esse projeto nunca vai sair por causa disso. Na verdade, às vezes, exatamente aquele problema ali é o que vai virar o caminho para o projeto sair, entendeu? Então, esse foi o caso para a gente. Bom, tem esse monte de barreira aqui, a gente quer fazer as coisas, as tecnologias que a gente usa não estão ajudando, os serviços que tem hoje em dia não estão ajudando, então vamos lá e vamos tentar
fazer algo que dê certo, né? Então, o impedimento virou o caminho. E também tem muito a ver tudo isso com ação e reação. Muita coisa do que a gente ouve hoje, né? Eu conversei com uma galera hoje, foi super legal, adorei. E é sempre... tem muito isso, né? É um padrão, assim, de... As pessoas sempre falam assim, pô, tem uma ideia super legal, eu quero botar em prática. Ou, putz, meu trabalho tá foda, tá uma droga, eu preciso mudar de emprego. Ou, não tem jeito, o país não tá legal, preciso me mudar. E todas essas coisas, né, não tem nada problemático em a gente, às vezes, não gostar da situação que a gente está. É normal, é o que acontece com todo mundo. Mas o problema disso é que sempre essas frases, elas seguem com uma outra coisa. Sempre tem mas eu não tenho tempo para investir nessa ideia. Mas eu não tenho dinheiro para trocar de emprego porque eu tenho que sustentar 3 crianças. Ou, mas eu não posso me mudar porque eu não sei inglês direito. E assim, o que me frustra quando eu ouço essas coisas não é porque isso é mentira, né? Realmente, são circunstâncias que a gente tem que lidar e é sempre um desafio. Mas é que assim, eu fico pensando, beleza, você quer investir numa ideia, você quer botar algum projeto para frente. Beleza, o que você está fazendo para que isso aconteça hoje? Né, você já validou esse produto com quantos usuários? Você já fez um pitch para quantos investidores? Ou você já, sei lá, já montou um protótipo? Você já validou esse protótipo? Né? E a resposta é sempre não. Ou então, beleza, você quer trocar de emprego, mas quais são as empresas que você quer trabalhar? Quantas vezes você já entrevistou nessas empresas? O que falta para você entrar nela? Eu quero trabalhar no Google. Tá, quantas vezes você já entrevistou no Google? Quantas vezes você já foi rejeitado no Google? 1, 2, 3, 5 vezes? Beleza. O que falta? Quais são os livros que você tem que comprar para poder passar na próxima? Ou então, eu quero mudar de país. Tá, beleza. Para qual país você quer ir? As coisas não estão boas aqui. Tá, beleza. Você quer trabalhar nos Estados Unidos? Quer trabalhar na Europa? Qual cidade? Qual estado? Quais empresas nesses lugares? O que você precisa saber de idioma nesses lugares? Você já visitou esses lugares? Você conhece os vistos desses lugares? Será que nos Estados Unidos você vai pegar H1B, L1, O? Qual o visto? Então, assim, é foda porque é tão ruim falar desse assunto que às vezes a gente coloca essas desculpas na nossa frente, essas desculpas impedem a gente de tomar ação e fazer algo. Eu não queria ser a pessoa que tem que falar essas coisas, mas assim, sempre atrás de cada uma dessas desculpas tem uma ação que dá pra gente fazer e que dá pra gente mudar. Se a gente não está feliz com essa trajetória que está acontecendo agora, dá para mudar e fazer ajustes no meio do caminho. Na minha opinião, a única coisa que impede a gente, qualquer um, de alcançar alguma coisa, somos nós mesmos. Se tem alguma coisa que impede a gente de, beleza, tá no emprego melhor, tá em outro lugar, ou o que seja, não quer dizer que tem que mudar de emprego, não quer dizer que tem que se mudar de país. Não tem nada de super glamuroso em você morar em outro lugar. Às vezes pode ser horrível para você, pode ser pior, ou trocar de emprego, né? Hoje as pessoas mudam de emprego a cada 6 meses, né? Não tem assim, tipo, beleza, né? Vamos lá. A galera não fica muito no emprego. Então, a gente tem que sempre estar pensando, beleza, o que eu quero fazer e o que falta para eu chegar lá. Para mim, assim, é super especial estar aqui hoje porque em 2012, eu acho, foi minha primeira palestra no BroJS. Eu falei, que loucura estar na frente de tanta gente. Mesma coisa hoje. Extremamente louco. É uma sensação bizarramente louca. E eu estou super feliz. Eu fico me perguntando, como é que eu fui parar aqui, né? Hoje eu moro em Los Angeles. Eu saí de lá para vir para cá, para estar aqui meia hora com vocês. Eu queria que o trajeto fosse assim só, mas na verdade fez 70 mil conexões, passei 70 horas no avião, mas eu estou aqui. Então, assim, vamos aproveitar o melhor que a gente pode. A gente está aqui nesse evento que é tão legal, tem tantos palestrantes fodas, galera de empresas fodas, Netflix. A gente está numa oportunidade muito única de trocar ideia. E eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Espero que isso tenha sido útil. E era isso. Obrigado.